Convido o pastor Carlos Júnior a chegar até aqui. Coloque-se em pé. Ele vai trazer a palavra de Deus e você que acompanha pela internet, você pode compartilhar, deve compartilhar essa transmissão para que a palavra chegue mais longe, mais especificamente a contatos, a familiares, e que Deus certamente fará frutificar essa palavra nos corações. Deus Santo, nossos corações estão abertos para ouvir, meu Deus, a Tua palavra, que ela seja a palavra Tua em nossos corações, que ela frutifique, que ela abençoe. Nós oramos que o Senhor use o Teu servo para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, estejam com todos vocês. Abram suas Bíblias junto comigo no livro do Apocalipse, em seu capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, último livro da palavra do Senhor. Apocalipse 2:8 em diante, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve isto. Escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém. Podeis sentar. O livro do Apocalipse fora escrito para as igrejas. Não apenas para aquelas 7 igrejas da Ásia, mas para todas as igrejas, ao longo da história. A igreja primitiva, nós sabemos, vivia uma intensa perseguição. E o livro do Apocalipse vem com uma palavra de esperança, de alento e de consolo para essas igrejas, para a igreja do Senhor Jesus. E essas 7 igrejas representam as 7 eras deste período que nós vivemos hoje. Cada carta tem suas peculiaridades, cada carta tem seus ensinamentos. Por exemplo, a carta de Éfeso, e o pastor pregou recentemente sobre ela, apresenta uma igreja quase perfeita, e não era perfeita porque faltava amor naquela igreja. Quando nós olhamos para a igreja de Pérgamo, também uma igreja quase perfeita, porém, não era uma igreja doutrinariamente forte. O que dizer da igreja de Tiatira, também elogiada pelo Senhor Jesus Cristo, mas tolerava heresias na igreja. E Sardes, uma igreja com obras mortas, mas ali havia um remanescente. Chegamos na igreja de Filadélfia, uma igreja que vivia o amor intensamente e foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma crítica. E a igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava rica, se achava muito boa, mas na verdade era uma igreja morta. Quando nós olhamos para essas igrejas, nós enxergamos claramente que cada igreja representa uma era. E nós estamos, irmãos, na última era da igreja. Podem reparar. A igreja como um todo, os ditos evangélicos estão, me perdoem a expressão, se achando demais. Os números dos pseudo-evangélicos crescem assustadoramente. Para alguns, inclusive, nós vivemos a melhor época da igreja. Quando, na verdade, é ao contrário. Nós não vivemos a melhor época da igreja. Como o pastor bem mencionou,
a igreja está fora do foco do Senhor Jesus Cristo. A igreja, de um modo geral, e eu não estou dizendo dessa, os irmãos estão entendendo, estou dizendo do cenário eclesiástico como um todo, vive uma situação de profunda frieza. Pregações sobre prosperidade, pregações sobre bem-estar, pregações onde o pecado não é confrontado, pregações onde não há exortações sobre santidade. E este é o período que nós estamos vivendo hoje. Onde o número cresce, mas na verdade a espiritualidade genuína e verdadeira que aponta para Jesus diminui a cada dia. Crentes que outrora eram comprometidos com a casa do Senhor, que vinham no culto de manhã, que vinham no culto à noite, que vinham no culto de oração, que se reuniam com outros irmãos para orar, para clamar a Deus. E isso parece que está se esfriando. Mas há uma carta especial, que foi o texto que nós lemos, que é a carta de Esmirna. Representa a era de intensa perseguição. Para os irmãos terem uma ideia sobre a cidade de Esmirna, essa cidade existe até hoje. O nome dela é Izmir, fica lá na Turquia. Naquele tempo, era uma cidade rica, próspera. E que interessante isso, que paradoxo em relação à igreja de Esmirna ali. Era uma igreja que tinha uma biblioteca enorme, onde era enfatizado o conhecimento e o estudo, e neste contexto havia uma igreja ali. Uma igreja que vivia uma intensa perseguição, que sofria muito, que sofria demais. E que de repente recebe uma carta endereçada a ela, feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eu fico imaginando o anjo da igreja pegando aquela carta e dizendo à igreja: chegou uma carta de Jesus para nós. E o anjo da igreja começa a ler a carta. E, irmãos, essa carta é a menor de todas as 7. Podem reparar. Essa carta é a única carta que Jesus disse que morreu. E depois nós vamos entender por que Jesus disse isso. Jesus disse nessa carta: eis que eu fui morto e vivo. Foi a única carta. É a única carta que Jesus fala: não temas. De todas as 7 cartas, a única carta que Jesus disse, não temas, foi a carta de Esmirna. E quais ensinamentos nós podemos tirar dessa carta? Uma carta de esperança para as nossas vidas. Em primeiro lugar, tenho certeza, Cristo conhece o sofrimento e as lutas que você está passando. Você não está vivendo essas lutas sozinho. Jesus conhece. E não é isso que o texto diz? Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza. Aquela igreja naquele tempo era discriminada. Porque embora a cidade fosse rica, as pessoas que se diziam cristãs não podiam trabalhar lá. E a expressão no original dessa pobreza é sem nada. Sem absolutamente nada. E, irmãos, não é muito bom saber que Cristo conhece a tribulação que sua igreja passa? Que Cristo conhece a dor que sua igreja passa? Principalmente quando essa igreja se posiciona contra as mazelas do mundo. Irmãos, é muito bom porque Jesus está dizendo para você nessa manhã: eu conheço a sua luta. Eu conheço a sua tribulação.
eu conheço a sua dificuldade. Aparentemente é algo óbvio, mas não. Por que que Jesus conhece o sofrimento? Porque ele foi o que mais sofreu. Por isso ele diz no começo da carta: eis que fui morto, mas vivo. Diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Não devemos pensar, irmãos, que Jesus não sabe dos nossos sofrimentos na pele, porque sabe. Se por um acaso o sofrimento que você está passando hoje é por conta de uma traição, Jesus foi traído. Se o sentimento de dor que assola o seu coração hoje é por conta de alguma dor física, Jesus também sofreu dores físicas violentas. Não importa o sofrimento, Jesus sofreu e sofreu de maneira muito mais intensa. Por isso ele diz: eu conheço o que você está passando. Tem um hino que diz: Cristo sabe das nossas lutas, não tem? Cristo sabe das nossas lutas. Aí, guiará até o... É exatamente isso. Ele sabe porque viveu. Se você está sofrendo, angustiado em uma luta muito grande, Cristo está dizendo para você: eu estou com você, eu conheço a sua luta. A história diz que essa igreja foi a que mais sofreu. E isso, irmãos, é relativo quando nós pensamos no nosso sofrimento. Porque o maior sofrimento que temos é aquele que nós sentimos. Não é? É aquele que nós sentimos na nossa pele, no nosso coração. Mas não importa se aos olhos dos outros esse sofrimento é pequeno. Não importa se aos olhos dos outros esse sofrimento é grande. Para Jesus é a mesma coisa, pois ele é todo-poderoso e ele conhece todos os sofrimentos. Aquela igreja estava ali para mostrar para todas as outras igrejas a sua perseverança e firmeza. E isso é uma lição muito importante. Porque muitos crentes no Senhor Jesus têm um ministério nessa vida: sofrer. Para que através de suas vidas, vidas possam ser edificadas e vidas possam, a partir deste exemplo, valorizar o que tem. E nós temos pessoas aqui na nossa igreja que as suas vidas falam muito. A sua perseverança e a sua firmeza, mesmo diante de tanto sofrimento. Mesmo diante de tanta dificuldade, a pessoa está aqui firme. E nós conhecemos pessoas assim. Por que que Jesus faz isso? Nós não sabemos. Não saberemos. Mas se é Jesus quem faz, ele sabe que é o melhor a se fazer. Todos nós sofremos de alguma maneira, mas existem algumas pessoas que sofrem mais para mostrar o poder de Deus em suas vidas através de perseverança. E essa igreja fez isso. Perseverança e firmeza. Deixa eu dizer uma coisa. Se está faltando para você forças para perseverar, clame ao Senhor Jesus. Peça a Ele. E Ele que conhece as suas lutas, Ele que sabe o que você está passando, inundará o seu coração de força, de graça e de poder dEle, para que você possa perseverar nessa luta e neste sofrimento. Ah, irmãos, quantas vezes nós já não clamamos a Deus por sofrimentos vividos? Eu mesmo já clamei várias vezes por sofrimentos que estava passando. E uma coisa eu posso afirmar aqui com toda a certeza do mundo: Deus nunca me desamparou. E você, que entregou o seu sofrimento a Deus, também pode dizer em nome de Jesus: Deus nunca me desamparou e nunca te desamparará. Por maior
que seja a luta e o sofrimento, o Deus dos céus estará com você, está com você. Porque qual é a maior bênção que nós podemos ter nessa vida? Nós somos salvos em Jesus e isso traz a presença de Jesus em nós. João 14, 23. Jesus disse com todas as letras que nós seríamos morada dele. João 14, 23 está lá. Ele e o Pai. E nós sabemos que o Espírito Santo também. Então, irmãos, Cristo conhece suas lutas, conhece as lutas que você está passando. Mas não só isso, em segundo lugar, e eu fico imaginando a igreja ouvindo a carta. Mas olha em segundo lugar o que a palavra diz aqui. Cristo conhece as lutas e sofrimentos que você passará. Porque olha o que o texto nos diz. Nada temas das coisas que hás de padecer. E eu fico imaginando a igreja ouvindo essa carta. Talvez alguns pensando, agora a carta veio para dizer que o sofrimento vai passar. Não, o sofrimento vai continuar e mais, vai se agravar. O sofrimento vai piorar. Por quê? Porque além de todas essas lutas que você está passando, porque além de toda a pobreza, alguns de vocês ainda serão presos. Serão atormentados pelo próprio diabo. Que palavra é essa? E como é que essa palavra pode ser de esperança? Porque Jesus disse, não temas por causa dessas coisas. Não fiquem com medo por causa dessas coisas. Não fiquem com medo, porque o diabo vai perturbar vocês. Não fiquem com medo, porque o diabo vai pegar vocês e vai colocar vocês na prisão. Não fiquem com medo. É importante nós sabermos que não havia promessa de fim de sofrimento nessa vida. Não havia. Mas havia uma promessa de que Jesus estaria com este povo nesse sofrimento. Portanto, Deus não só conhece o que você está passando, como conhece o que você passará um dia. Portanto, se uma notícia ruim chegar, ou se você já está vivendo um sofrimento, e esse sofrimento se agravar, fique tranquilo. Não temas. Palavras de Jesus para o seu coração nessa manhã. Não temas. O diabo se levantaria, e o texto aqui diz algo interessante. 10 dias. 10 dias de sofrimento, 10 dias de prisão. São 10 dias literais, pastor? Não sei. São 10 dias que representam 100 anos, pastor? Não sei. O que eu sei é que tem prazo para começar e para terminar este sofrimento de prisão, de perseguição e tudo mais. Por quê? Veja, porque aquele que morrer fiel receberá do Senhor a coroa da vida. Irmãos, a nossa vida aqui é passageira, por isso que nós devemos olhar o tempo todo para o céu. Por isso que nós temos que ter Filipenses 3:20 no nosso coração. A nossa pátria é o céu, e é por ela que nós devemos viver. E o desafio de Cristo para você que sofre ou para você que vai sofrer é: seja fiel até a morte. Esse é o desafio de Jesus para mim. Esse é o desafio de Jesus para você. Seja fiel até a morte. Porque há um prêmio no céu de Deus que será dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A coroa da vida. E em todas as cartas, Jesus termina fazendo menção ao céu, em todas. E em Esmirna não é diferente. Porque permanecer firme e dar um testemunho com a sua vida de sustento de Deus glorifica a Deus. Se você sofre, se eu sofro, se nós sofremos para glorificar a Deus, não vale a pena. O sofrimento, irmãos, tem um prazo de validade.
É essa vida. Mas essa vida vai acabar. Lembram? Jesus não prometeu o fim do sofrimento para a igreja de Esmirna nessa vida. Mas Jesus promete um prêmio maravilhoso para aqueles que permanecem. A coroa da vida. O sofrimento vai terminar para nós no dia que nós sairmos deste mundo e adentrarmos os portões celestiais dos céus, onde viveremos para sempre com Deus. Irmãos, essa certeza não deve sair de nosso coração. Portanto, se você está sofrendo, ouça a palavra de Jesus para você nessa manhã. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece o seu sofrimento hoje. Ele conhece o seu sofrimento amanhã. E este sofrimento terá um prazo de validade, terá fim quando sairmos dessa vida e entrarmos nas mansões celestiais. E as vidas daqueles que permanecem firmes no sofrimento falarão por toda a eternidade. Por isso nós não devemos esmorecer. Por isso nós não devemos desanimar. Por isso nós não devemos arredar o nosso pé da presença do Senhor nem um só segundo. Está difícil? Está. Está complicado? Está. Está terrível? Está. Pode surgir uma perseguição. A igreja do Senhor já existe essa perseguição. Mas a igreja deve ser fiel e ser fiel até a morte. A igreja de Esmirna recebeu essa carta cheia de esperança. E nós recebemos essa mensagem de Deus também, cheios de esperança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos ler todos juntos? Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E o povo de Deus diz amém. E vive de acordo com essas promessas e andando segundo essa indicação. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei o que de mal ou bem está destinado a nós. Se maus ou áureos dias vêm até o fim da nossa vida. Mas eu sei em quem tenho crido. Ó Jesus, em quem tenho crido. Você podia orar. Você podia com fé buscar ao Senhor. O Evangelho não pode ser um acessório. Não pode ser uma brincadeira. Coisa muito séria. E nós não temos que nos dar conta disso só quando chegarmos lá. Nós temos que nos encher dessa compreensão aqui e agora. Nós estamos numa guerra, estamos numa luta, estamos numa batalha, mas Jesus está diante de nós. Nós temos que manter os nossos olhos firmes em Jesus, que a qualquer momento nós podemos partir. Jovens ou idosos, não importa, a qualquer momento nós podemos partir, mas que partamos tendo trabalhado para no céu termos uma coroa para entregar e colocar aos pés de Jesus, o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa obra, e dizermos: digno é o Senhor de receber todo o poder, toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, nós precisamos voltar mais o nosso coração para Deus. Isso tem pesado a minha alma no dia de hoje. Volte o seu coração mais para Deus, em nome de Jesus. Eu não vou pedir a ninguém para levantar a mão. O que eu vou convidar é a você vir à frente. Quando estivermos cantando este hino, que você saia do seu lugar, reconhecendo a necessidade de estar mais perto de Deus. Você que acompanha pela internet essa palavra, se Deus falou ao seu coração, ponha o sinal de uma mãozinha orando, ponha lá. Isso vai mostrar que você foi tocado por Deus.
e você está tomando decisões. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo e quer entregar sua vida a Jesus, entendeu que Cristo é a única esperança, escreva aí no chat, ou do YouTube, ou do Facebook: eu entrego minha vida a Jesus. Ou você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, dizendo: eu entreguei minha vida a Jesus. Nós vamos entender e vamos orar por você. Esse tempo é tempo difícil, de crise, mas é tempo, sobretudo, de buscar ao Senhor. Então, coloque-se em pé em nome de Jesus. Pai, que essa palavra não volte vazia, mas que ela faça aquilo que é propósito do teu coração em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos, você está tomando algum tipo de decisão, você precisa de oração, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Hino de número 81. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essas vidas que vieram à frente. O Senhor sabe quais as decisões que estão sendo tomadas. Eu sei que é gente que ama o Senhor. Eu sei que é gente que deseja, meu Deus, através de sua vida, manifestar o teu reino na face da terra, mediante sua conduta, suas palavras, mediante suas crenças. Meu Deus, abençoa esses teus filhos, renova seu ânimo, meu Deus, em ti, suas forças, Pai Santo, ajuda-os a enfrentar as dificuldades, meu Deus, que a beleza de Cristo se veja cada vez mais em suas vidas, que o Senhor os ajude em suas lutas, que o Senhor os guie, ó Pai, de uma maneira tão clara, que eles possam caminhar vitoriosamente, sem esmorecer, até o dia chegar. Abençoa teu povo nesta igreja, abençoa o teu povo espalhado pela face da terra, nesses últimos dias da história da humanidade. Teu povo esteja ainda mais comprometido e com os olhos no céu, pois é do céu que virá a nossa salvação. Por isso tudo te agradecemos, agradecendo pela tua palavra, pelo teu servo que foi instrumento do Senhor nesta manhã, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.